Conversa agora com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, doutor Juan Miguel. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom, doutor, para a gente entender melhor aí, né? O que é um paciente assintomático? São pacientes que entraram em contato com outras fontes de infecção. Eles foram infectados, ou seja, tem o vírus na sua mucosa nasal, orofaríngea e provavelmente em circulação, mas ele não tem nenhuma manifestação clínica de doença. Então, não tem febre, não tem tosse, não tem dor de cabeça, não tem dor de garganta, não manifesta nenhum sintoma por estar com o vírus. O que é um paciente pré-sintomático, doutor? Os pré-sintomáticos é uma forma de dizer pessoas que têm o início dos sintomas, por exemplo, no momento começa com um incômodo na garganta e começa com uma coriza, mas depois evolui já para febre, mal-estar, um quadro completo. Então, esses sintomas de início às vezes são chamados de pré-sintomas, mas também podem ser sintomas muito poucos que se chama oligossintomáticos. Então, pacientes com sintomas muito leves e muito em curto tempo. E esse anúncio aí da OMS pode mudar os critérios de investigação da doença? Esse anúncio da OMS foi um anúncio curioso, porque lembro bem que recebi várias comunicações no início dizendo que a OMS tinha emitido um comunicado informando que os assintomáticos não transmitiam. Aí depois veio a mudança da interpretação. Não foi isso realmente o que quiseram dizer. Quiseram dizer que em alguns estudos muito pequenos se demonstrou pouca taxa de infecção, mas de todas as formas estamos com o conhecimento já praticamente aceito que os assintomáticos sim podem transmitir, embora não se tenham estudos de transmissão feitos, porque não temos animais de laboratório em que a gente possa infectar sabidamente, tudo isso. Doutor, muito se fala por aí, a gente quer saber agora do senhor o que é verdade e o que não é, a respeito das pessoas que já estão curadas do Covid-19. Elas continuam transmitindo a doença não pelo vírus que elas tiveram, mas, por exemplo, se ela tiver um contato com uma superfície que tem o Covid-19 e ela tiver contato com alguém, ela continua transmitindo, né? Isso porque tem gente que já teve o Covid e, de repente, não está tomando tanto cuidado. Pensa assim, agora já estou curado e não transmito mais. E aí, transmite ou não? Você tem que ter muito cuidado com essa interpretação. Por quê? Por vários motivos. Não estamos acompanhando muitos pacientes que já se infectaram, testaram positivo para o PCR no suave de nasofaringe, de orofaringe, e passaram os 15 dias, já os sintomas desapareceram e o exame sorológico da viragem para ter os anticorpos positivos, às vezes não conseguem ser detectados facilmente. Então, essa é uma questão de interpretação nesse tipo de pacientes, que se podem transmitir indiretamente. Obviamente, eles podem entrar em contato com mãos, com superfícies e transmitir pelo toque a outras pessoas. Então, ele provavelmente não se infecte novamente. Não temos essa certeza ainda científica, mas ele pode servir de transmissor mecânico do vírus para outras pessoas, obviamente. E em relação ao exame, né? Quais são os que a gente tem disponíveis hoje e qual é o recomendado para cada tipo de pessoa, para cada caso? Tem dois tipos de testes, basicamente. Os testes de biologia molecular e os testes de sorologias. Então, são dois tipos de testes diferentes, informando diferente motivo, diferente causa, cada um deles.
o teste de PCR detecta o material genético do vírus, que é um material genético RNA. Então, você tem toda uma metodologia para amplificar esse material genético e detectá-lo. Então, indica presença de material genético do vírus na pessoa. Agora, que isso seja uma obrigatoriedade dele estar transmitindo o vírus, não se sabe ainda, porque tem pacientes que testaram positivos no dia 0, vamos dizer, no início, 15 dias depois ainda estão com teste positivo por PCR e alguns pacientes até 30 dias depois. Agora, não sabemos com ciência certa se esse paciente com 30 dias tem vírus que possa infectar outras pessoas ou tem só detecção de material genético. Às vezes são fragmentos do material genético e não é o vírus completo. Esses são os testes de PCR. Os testes de sorologia, eles detectam a resposta imune do organismo. Essa resposta imune se dá através dos anticorpos. Os anticorpos, basicamente, os que detectamos são de 2 tipos, IgM e IgG. O IgM é o anticorpo que primeiro aparece e aquele que manifesta a fase aguda da doença. O IgG é um anticorpo mais tardio e, em geral, em grande número de doenças, o IgG já indica imunidade. Mas nós não podemos ainda afirmar que um paciente com IgG positivo esteja completamente imune. Faltam estudos para nós confirmar esse evento. Doutor, a gente está em meio a um isolamento restritivo, né? Inclusive, a medida vale até o próximo domingo agora, né? Esse domingo agora. Na sua opinião, esse isolamento mais restritivo deve ser mantido ainda? Deve se prolongar? Eu acredito que sim, deva ser prolongado pelo menos outros 8 dias, outra semana, porque aí completaríamos 15 dias do isolamento restritivo e esses 15 dias viriam a impactar a curva, mais ou menos daqui a 10, a 12, 15 dias também. Então, é o tempo, talvez, em que a saúde consiga dar vazão, vamos dizer, ao número de pacientes internados, dar alta nesses pacientes, liberar leitos de UTI e acomodar novamente para isso. Não significa que vai terminar a transmissão, significa que vai dar tempo para o sistema de saúde dar uma resposta mais eficaz para os pacientes infectados. Porque os hospitais já estão, né, com lotação máxima, né? Tá cada vez mais difícil, né? Exato. Bom, doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez aí pelos esclarecimentos, né? Já está virando nosso sócio aqui do programa. Quando quiserem. Obrigada, viu? Por nada, tudo de bom. Tudo de bom. Bom, tá aí, então, esclarecimentos realmente, né, que nos deixaram aqui a par ainda mais da situação, né, Renata? Isso aí, a gente